Carregado de mim, ando no mundo, e o grande peso embarga minhas passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. Não é uma coisa deprimida? O que é que significa esse voo ao fundo? Como é que vocês traduziriam com um verbo só? Me afundo, né? Ele está tão carregado de si que ele vai ao fundo. Como ando por vias desusadas, eu ando por vias solitárias. É um cara que está sozinho, triste, macambúzio, né? Deprê mesmo, total. E ele entra na fossa, não tem esse termo, entrar na fossa, que é legal? Né? Ele vai ao fundo, ele se afunda totalmente. Peraí, agora eu vou ler de outro jeito. Carregado de mim, ando no mundo. Acordou aí? Carregado de mim, ando no mundo, e o grande peso embarga minhas passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. Então, as mesmas palavras, mas não dá para ler desse jeito também? O que eu estou lendo agora? Você andar carregado de si, você tem que andar assim, né? Ontem você chegou, fez aquela palestra bacana que você chegou e fez, você não chegou assim aqui, ó. Desculpa aí, gente, que eu queria falar um negócio, não tenho muita certeza do que eu estou dizendo, né? Mas sei lá, né? Desculpa aí, tá? Não é assim, você chega assim, né? Vamos aí e tal, aquele jeito seu, assim e tal, ninguém gostou, mas enfim, que todo mundo adorou, né? Então, o que acontece? As pessoas brincam, né? Você chega, você conta uma piada, você fala e tal, aquilo que a gente estava falando da eloquência, né? Carregado de mim, ando no mundo, e o grande peso embarca. Como ando por vias desusadas, nessa segunda leitura não é solitário. É o quê? É o sujeito que é original. E ir ao fundo na segunda leitura significa o quê? Me aprofundo. Mas olha o que ele está falando sobre o homem, o ser humano. Muitas vezes o ser humano que mais se aprofunda é aquele que mais se afunda. Vocês não têm inveja de gente burra? Sabe a gente burra? A gente burra é assim. Tudo é bacana, tudo é legal, tudo é sensacional, né? Nunca tem problema, né? Então aquela coisa, sorria, né? Isso. O conto dele é maravilhoso. Eu adorei aquele coisa, sorria, né? Tem gente que não precisa falar isso, já sorri, né? E que fica assim, né? Então é uma pessoa que não reflete, que não critica. Para mim isso que é gente burra, né? Gente que não pensa, não reflete sobre as coisas, não tenta mudar nada, né? Aquela coisa ali. O que ele está falando aqui, Gregório de Matos? Que uma pessoa que se aprofunda é também uma pessoa que se afunda, que a tendência é exatamente essas pessoas que pensam, que refletem mais, também se afundarem. Agora, vocês vão falar, então é melhor não pensar, melhor ser burro mesmo. Talvez seja, mas não dá, não tem mais retorno, né? Quando você começa a pensar, é complicado. O remédio será seguir no imundo caminho onde o dos mais vejam as pisadas, que as bestas andam juntas mais ousadas, do que anda só o engenho mais profundo. Esse é um verso incrível, né, Maria? As bestas andam juntas mais ousadas do que anda só o engenho mais profundo. Você andar só, você se aprofundar, você fica sozinho. As bestas todas vêm juntas. Isso me lembra, por exemplo, a torcida uniformizada, né? Me lembra movimentos de massa em que as pessoas perdem o controle. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo. Se o atalho não soube dos seus danos, o prudente varão há de ser mudo. Que é melhor nesse mundo, mar de enganos, ser louco com os demais, que só sisudo. Né? Então, o Gregório de Matos, lá no século XVII, estava escrevendo uma poesia que a gente lê hoje e acha que está falando da gente. Isso é uma coisa importante. Isso é a linguagem carregada de sentido ao máximo grau possível. Você lê um poema escrito em 1650, que parece que está falando da gente hoje, nossos problemas, né? É carregado de significado. A gente pode ler inclusive de inúmeras maneiras diferentes. Vamos dar uma olhadinha numa outra definição.
A definição que eu tenho usado sempre é a definição do Roman Jakobson, que é um grande linguista. Vocês vão perceber que não é uma definição simples, não. Eu vou tentar explicar aqui para vocês com a ajuda, né, de um grafismo que eu criei aqui. A função poética da linguagem é a projeção do princípio da equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de combinação. Todo mundo entendeu, né? Então eu vou traduzir. É o princípio de equivalência do eixo sintagmático sobre o eixo paradigmático. Ficou mais fácil, né? Não, é claro que não ficou, né? Estou brincando. Agora, olha só. O que é isso aqui? Vamos ver. O eixo de seleção é chamado de eixo paradigmático da linguagem. O que é isso aqui? Quando você fala, você tem na sua mente um monte de palavras. E você escolhe as palavras num eixo da escolha. Você forma uma frase, escolhe as palavras nesse eixo. Mas você não só escolhe as palavras. Se não aprender uma língua, seria só você decorar o dicionário. Além de escolher as palavras, você também tem que combinar as palavras. É o eixo da combinação sintagmática. Então, o eixo da seleção e o eixo da combinação. O que é que ele diz? Que é a projeção de um sobre o outro. E o que é que significa isso? Significa, na verdade, que na hora que você escreve um poema, você não só escolhe as palavras. Você escolhe as palavras pelo princípio da combinação delas. Como elas combinam. Como elas se organizam. Ontem vocês viram dois belos exemplos aqui de gente que estava falando, na verdade, sobre isso. Alice Ruiz e depois o Zé Miguel. Né? Quem acompanhou aqui a aula show do Zé e do Arthur, né? Você tem o quê? Você tinha lá, ele estava falando, na verdade, sobre essas combinações que vão formando a música. E como, ao escolher as palavras, você escolhe a combinação certa para a música. Por exemplo, tem uma música do Chico e do Tom Jobim, cuja letra é do Chico, chamada Retrato em Branco e Preto. Vocês conhecem? É branco e preto que a gente usa normalmente? Quando fala que tirou uma foto, você fala assim, a foto colorida ou foto é BB, é preto e branco. E aí veio uma repórter entrevistar o Chico e falou assim, por que é retrato em branco e preto e não preto e branco? E o Chico falou assim, porque se fosse retrato em preto e branco, eu tinha que mudar a letra da música. Que é assim, vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. E o Chico fala, eu tinha que mudar, tinha que falar assim, vou colecionar mais um tamanco, outro retrato em preto e branco para maltratar meu coração. O que mostra, na verdade, que o Chico até pensou, ele mudou de propósito, para rimar com o soneto. Tá? Então, na hora que você escreve o poema, você pensa não só na colocação, você pensa não só na seleção, mas na combinação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha essa frase. Clara caminhava calada na... Eu quero uma resposta. Calçada, você falou, o que mais? Praia. Praia, mais? Oi? Interessante, vou guardar isso aqui. Fala, o que mais? Amanhã. Na manhã, o que mais? Clara caminhava calada da... Agora, é interessante que todos vocês me deram substantivos. Todos vocês me deram substantivos. Vocês pensaram na gramática quando vocês estavam escolhendo a palavra? Não. Você não pensa na gramática, porque você escolhe dentro desse eixo chamado de eixo de seleção. Na sua cabeça está embutida, a gramática está embutida na gente, perfeito. Né? Então você escolhe lá, substantivos. Quase todos vocês me deram substantivos indicativos de lugar. Calçada, praia, né? Agora, você me deu um substantivo que eu falei, espera um pouquinho, que eu vou voltar aí. Você falou na calma. Clara caminhava calada na calma. É que você entendeu a frase diferente dos outros. Caminhava na... Você deu um jeito dela caminhar. Não que ela caminhava naquele lugar. Você mudou. Bem interessante. A Alba falou assim, caminhava calada na manhã. Ela já mudou a frase, criou algo mais poético, digamos, porque é mais estranho. É na manhã e não